Entre por suas portas com ações de graças em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece de geração em geração. Amém? Que nós possamos nessa noite abrir os nossos corações, os nossos lábios. Que nós possamos estar envolvidos, juntos, unidos num só propósito, de adorar ao Senhor. De levantar a nossa voz, as nossas mãos em adoração, em rendição ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pois Ele é digno. Amém? Para Ele estar presente, Ele precisa se alegrar também. O nosso coração tem que estar totalmente ligado à presença do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é sensível. É a mesma coisa que eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa não presta atenção no que eu estou falando. A minha tendência é de falar, eu não vou ficar falando, a pessoa não está nem escutando o que eu estou falando. Não é assim? Então que nós possamos, nessa noite, falar, Senhor, nós reverenciamos a Tua presença, nós adoramos a Tua presença, nós queremos estar próximos de Ti. Pai, nós queremos que o nosso louvor alcance o Teu coração, que o Teu Espírito Santo venha nos envolver, que nós possamos ser cheios do Espírito, mas que nós possamos nos render ao Espírito, amém? Para que o Senhor se agrade do nosso louvor e venha a Tua presença neste lugar, que os anjos também estejam neste lugar, que o Espírito Santo de Deus encha cada vida que está aqui, que abençoe cada vida do Ministério de Louvor, que a unção do Espírito Santo venha derramado sobre cada um aqui, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Sabemos que somos pecadores, somos limitados, somos falhos, Pai. Mas, ó Deus, nós somos Teus filhos, Pai. Nós servimos a um Deus único e verdadeiro, real, Pai. Nós Te louvamos por isso, Te louvamos pela Tua presença, que, ó Deus, é poderosa, infinitamente poderosa. Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos nessa noite. Nós Te dizemos, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Espírito tenha liberdade de agir no nosso meio, que o Teu Espírito venha contagiar cada coração, que todo peso, que todo cansaço, que todo desgaste, que toda preocupação, ó Deus, vá embora em nome de Jesus Cristo, e que o nosso coração esteja leve, Pai, que o nosso coração esteja sensível, Pai, para que nós possamos sentir o toque poderoso das Tuas mãos, Pai. Ó Deus, nós entregamos este culto a Ti. Nós ofertamos este culto a Ti, ó Deus. Ó Pai, nós adoramos o Teu nome nessa noite, porque Tu és um Deus real, Pai, e Tu és digno de ser adorado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a frente deste salão, abençoa ao redor deste salão, abençoa os vizinhos desta quadra, Pai, em nome de Jesus, deste bairro. Espírito de Deus, coloca os Teus anjos com a espada desembainhada na frente deste salão, em nome de Jesus Cristo. Aquele que está vagando, Senhor, andando para a rua em angústia, em tristeza, em medo, ou está na sua casa incomodado, traz essas vidas. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, conduz essas vidas até este lugar, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Muito obrigada por mais um domingo estarmos aqui na Tua presença reunidos, ó Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Antes de começarmos a entoar louvores ao nosso Pai, eu gostaria que vocês se tocassem. Coloque as mãos na sua face, na sua cabeça, nos teus braços, nos teus olhos. Está tudo funcionando direitinho, né? Isso é graça. Isso é amor.
Um amor que se derrama constantemente sobre as nossas vidas. Nós estamos em paz, nós estamos bem. E por trás de tudo isso, né? Estarmos bem, estarmos saudáveis, alguns com resfriadinho, outros com, às vezes, uma dor aqui, uma dor ali, né? Mas ainda assim, estamos bem. A nossa vida continua. E nós podemos celebrar a quem nos garante isso todos os dias. É o nosso Senhor, o nosso Pai. Aquele que entregou o seu próprio Filho. Por amor de nós. Pelos nossos pecados. Se nós pensarmos nesse Pai, a gente vai ver que e se a gente pudesse personificar assim, o amor, né? A gente poderia dizer, o amor é Deus, o amor é Jesus. E esse é o amor que nos sustenta constantemente. É o amor que nos faz crer que um dia nós estaremos juntos. Que um dia toda dor, toda tristeza, toda dorzinha de cabeça, toda fisgadinha na coluna, tudo isso vai acabar. Porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. E a nós, enquanto filhos, enquanto herdeiros de toda essa graça, de toda essa bênção, cabe retribuir ao Senhor com o nosso louvor, com o nosso amor. Então hoje eu convido a igreja a cantar o amor pelo Senhor. Que Ele possa perceber, que Ele possa sentir de cada um de nós que nós o amamos. Que seja uma canção de amor para Ele, este louvor, que seja uma canção de amor para Ele, a ministração da palavra. Que as nossas vidas sejam uma canção de amor para o Senhor. Que nós possamos, diante do trono, esse trono que nós sabemos e que nós temos dentro de nós, né? Que nós já entronizamos o Senhor nas nossas vidas. Então que esse trono nunca esteja vazio. Que a gente possa honrar a pessoa que está nesse trono, no trono das nossas vidas, todos os dias. Com muita fé, com muita força e com muito amor. Que nós possamos dedicar a Ele toda a porção de ar que respiramos, por cada riso que damos, por cada conquista, por tudo que temos, por tudo que somos, que nós possamos dedicar ao Senhor toda a nossa gratidão, por tudo que Ele é. Amém? Então já que está tudo certinho, eu peço a vocês que vocês fiquem à vontade, para celebrar ao Senhor com alegria, para celebrar ao Senhor de coração, para celebrar ao Senhor com festa, com júbilo, com palmas. Se você tem um jeitinho mais tímido, prefere ficar quietinho, sentadinho, o Senhor sabe, o Senhor conhece o teu coração. E Ele sabe da sua verdade, Ele sabe da tua intenção, Ele conhece a intenção de cada coração aqui. Que nós estejamos ligados com o nosso Pai. Eu peço que todos aplaudam o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui, Ele não nos deixa nunca. Ele não é o nosso convidado. Nós somos os convidados dele. Porque Ele já está aqui. Ele não nos deixa nunca. Então, não é o Senhor que chega. Nós que vamos à presença do Senhor. É nós que temos que buscar ao Senhor. Porque Ele sempre está conosco. Ele nunca nos deixa. Ele nunca tem dúvida da nossa presença. Ele nunca tem dúvida de que nós seremos convidados dele, porque Ele nos quer, porque nós somos herança do Senhor. E um dia nós estaremos juntos. Aleluia. Aleluia. Celebra o Senhor. Celebra o Senhor nesta noite. Não deixe que as tuas preocupações, que os teus medos, que os desafios que a vida impõe, né, todos os dias, te impeçam de louvar ao Senhor. Fortaleça o teu espírito, fortaleça o teu coração, fortaleça a tua alma. Aleluia. Fortaleça a tua fé.
Aleluia. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, se não for para te adorar, Senhor. Qual o maior propósito? Além daquilo que o Senhor já tem traçado para cada um de nós, ó Deus. Oh, aleluias, aleluias. Tu és a alegria nas nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso consolo. Tu és a nossa força. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és o dono dos nossos dias. Aleluias, aleluias.
meu nome alcançar. Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração. Todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti. Senhor, eu me alegrarei.
Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Mais uma vez, igreja, cante pro Senhor. Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos guardar, ó Deus. E por nos mostrar, Senhor, os caminhos certos, ó Deus. Que jamais nos desviemos de Ti, ó Pai. Aleluias. Que jamais nos cansemos, Senhor, de Te exaltar, de Te adorar. E de nos lembrar que a nossa esperança está em Ti. Que o nosso socorro vem de Ti. Aleluias, aleluias. Jamais nos esqueçamos, Senhor, do Teu sacrifício, tudo que o Senhor fez por cada um de nós, o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor nos ama. Aleluias. Nós vivemos o Senhor. Aleluia. Se entregou, me deu perdão, me alcançou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Um altar de adoração.
Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja sempre exaltado, Jesus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Nós somos libertos. Aleluia. Libertos a preço de sangue. Aleluia. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja entronizado, Senhor. Oh, Pai, seja entronizado na vida de cada pessoa presente aqui, Senhor. Onde há dúvidas, ó Pai, da Tua existência, da Tua graça e do Teu poder, ó Pai. Que nesta hora o Senhor tome por completo este coração, Senhor. Tome por completo esta vida, Senhor. Onde a fraqueza, a dor e a desilusão tentam ser mais forte do que a Tua presença, Senhor. O Senhor tome posse, Pai. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Senhor. Oh Deus, que o Teu amor resplandeça, Senhor. Que o Teu amor cresça, Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias.
o grande amor dele por você, pela tua família, pela tua casa. Oh, aleluia. Deixa o Senhor se revelar na sua vida nessa noite. Deixa Ele tomar o lugar que é de direito dele. Receba esse amor. Receba o amor do Senhor. Não se feche para Ele. Independente da nossa fraqueza, da nossa incredulidade. Quantas vezes nós já não deixamos de crer, de pensar, não, isso não dá certo.
fim. Quantas vezes você se apequenou diante da sua fé e diante do meu Pai e não conseguiu crer que Ele estava lá, que Ele faria o melhor, que Ele seria o seu socorro. Quantas vezes você deixou que pessoas dissessem a você palavras contrárias àquilo que Deus diz a seu respeito, aquilo que Deus sabe a seu respeito? Quantas vezes nós nos apequenamos, nós guardamos Jesus no bolso, no pacotinho quietinho, fechamos ele numa caixinha e a gente tenta caminhar com as nossas próprias forças, seguir os nossos próprios caminhos. Quem nunca viveu uma situação assim? E depois sentiu aquele aperto no peito, o Espírito Santo te falando: não era para você ter feito isso. Você não precisava fazer isso. Você precisava confiar em mim. Você precisava me obedecer. Mas ainda assim, Ele não virou as costas para nenhum de nós. Ele continua nos amando, derramando da sua graça, do seu poder, de todas as suas virtudes sobre as nossas vidas. Ele continua nos ensinando, nos mostrando que estar com Ele é melhor. Oh, aleluias. Quantas vezes nós ouvimos essas vozes que tentam nos afastar dos caminhos do Senhor, que tentam nos levar para mundos estranhos, mundos que não conhecemos. Muitas vezes a gente acaba indo, a gente quer se aventurar, conhecer aquilo que as pessoas dizem que é bom. É importante que a gente saiba que mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas dúvidas, o Senhor nos julga, mas Ele nos julga com amor. E Ele nos dá uma nova chance. Ele nos dá a chance de recomeçar, de fazer tudo de novo e de voltar a dar as mãos para Ele e caminhar com Ele. Porque Ele é muito diferente de nós. Ele sabe perdoar, Ele sabe amar. E é isso que Ele nos ensina. Que nós possamos e prossigamos, né? Como o Jair pregou na semana passada. Prossigamos em conhecer ao Senhor, saber os caminhos, conhecer o processo. E que a gente suporte o processo. Que a gente não pare no meio do caminho. Que a gente suporte, que Deus nos dê força para suportar todos os processos. Que a gente continuar caminhando com Ele, de mãos dadas com Ele. Porque Ele nos ama. Aleluia, aleluia.
cada um de nós nessa noite. Pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Pois sei que é fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Me ama, Ele me ama. Porque o Senhor te ama, porque o Senhor te perdoa, porque o Senhor te chama. Ele te diz que o bem é conquistado. Eu te recebo, eu te quero comigo. Me ama, Aleluia. Muito obrigada, Senhor. O Pai que te conhece pelo nome, o Pai que jamais virou as costas para você, o Pai que conhece a necessidade de cada um de nós, o Pai que escolhe te fazer feliz todos os dias, o Pai disposto a caminhar todos os dias. Daquilo que o Senhor já declarou na sua vida. E você é filho, você é vitorioso. Nós somos vitoriosos no Senhor Jesus. E que a graça do Senhor está sobre cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Glorifica o nome do Senhor. Aleluias. 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 Obrigada, Senhor, por tua graça e misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Nós te honramos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade. Enquanto filhos, enquanto servos, enquanto dependentes de Ti, da Tua graça e misericórdia, Senhor. Muito obrigada.
Eu gostaria de chamar o Rogério aqui. Ele sentiu, né, de orar, ele teve um sentimento a respeito das meninas, né? Então ele vai estar compartilhando. Amém. Gostaria de chamar as meninas aqui, as jovens, adolescentes, crianças, as meninas, essas flores do jardim, as meninas, adolescentes, jovens, fazendo favor, vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus, Ele criou o jardim, ali no jardim, Ele colocou todas as árvores ali, colocou o homem, e deu uma ordem para o homem: cultiva e guarda. E nós sabemos que, infelizmente, ali, Adão não guardou. E Eva foi seduzida pela serpente, entrou o pecado no mundo e as consequências do pecado. Só que o segundo Adão, Jesus Cristo, em João 17, ele fala assim: Pai, eu os guardei em teu nome, nenhum deles se perdeu, somente o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. E nós, como igreja, como corpo, nós precisamos, principalmente nesses dias, um rapaz trabalha comigo, a filha dele fez 16 anos, e assim eu profetizei sobre a vida dela, clamando a Deus que, como Abigail, Sara, como Maria, como Esther, Deus a guardasse e cumprisse os propósitos da vida dele na vida dela. Então vocês são algo especial no coração de Deus. E Deus tem algo maravilhoso para a vida de vocês. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Nada está oculto aos olhos dele. E Ele ama cada uma de vocês. E o futuro que Deus tem para vocês é maravilhoso. Mas nós sabemos que o adversário das nossas almas, ele não quer que isso ocorra. Mas Deus é Deus. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu gostaria que a igreja, nesse momento, gostaria de chamar o Amir, o Norberto, David, o Fabrício, Natan, Carlos, o João, cada homem aqui. Nós vamos orar. Infelizmente, no Brasil, temos uma cultura maligna, onde meninas, elas são violentadas, tiradas a sua pureza, porque é um espírito que se alimenta dessas coisas. Mas a igreja do Senhor cobre essas crianças, essas jovens, esses adolescentes, com o sangue do Cordeiro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos essas meninas. Ó Deus, elas são árvores, ó Pai. Ó Deus, vidas que o Senhor Deus plantou no teu jardim, Senhor. E nós, como igreja, como servos, como servas, clamamos a Ti, cobre elas com o teu sangue, Senhor. Todo ataque espiritual contra a vida delas, ó Deus, com os propósitos que o Senhor Deus tem para elas, Pai. Nós repreendemos agora, Senhor, todo o espírito atacando a mente, as emoções e os pensamentos de cada uma, Pai. Ó Deus, todo espírito, Senhor, vindo, ó Deus, tentá-las, ó Pai.
ó Deus, a fazer aquilo que, ó Deus, não está no teu coração. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome e do sangue do Cordeiro, Pai. Guarda, Senhor. E, ó Deus, nós nos colocamos na brecha, Pai. Ó Deus, guardando essas vidas em oração, Pai. Em intercessão. Que todos os teus propósitos, ó Pai, se cumpram, Pai, cabalmente. Ó Deus, prepara, Senhor, todas as coisas, Pai. Colocamos nas tuas mãos o futuro, Senhor, o presente, o passado, tudo está, ó Deus, diante de ti. E nós abençoamos e declaramos, ó Pai, que, ó Deus, Estéres, ó Pai, se levantarão, Senhor. Abigails, ó Pai, Saras, ó Deus, ó Pai amado, Isabéis, ó Pai, ó Deus, Marias, ó Deus, ventres férteis, ó Pai, ó Deus, para gerar filhos, ó Pai, espirituais, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Todo espírito querendo violar, Pai, tocar, nós proibimos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e abençoamos, ó Pai, essas vidas, Senhor. Ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Selamos essa oração como igreja, Senhor, aqui na terra, seja selada aí no céu, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos também nesse momento pelas crianças, ó Pai, que estarão indo para a sala, Pai, abençoa os professores, ó Pai, ó Deus, que o coração, ó Deus, dessas crianças estejam preparados como terra boa, Senhor, para receber da Tua palavra, Pai, e que ela frutifique, Senhor, a 60, 30, a 100 por um, para a glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, ó Pai, e declaramos que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Radassa vai pregar? Amém. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado a Deus por esse momento, Senhor, que está usando a Tua serva, Pai, para alimentar, ó Deus, a Tua igreja com a Tua palavra. Ó Deus, nós declaramos, ó Pai, que a mente da Tua serva, Senhor, já está sendo levada cativa à obediência de Jesus Cristo, que a Tua palavra flua, ó Deus, como o Senhor diz àquela samaritana, Senhor, que flua do interior da Tua serva rios de água viva, Pai, que venha nos descedentar nesta noite, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que ouviram a Tua palavra pela internet, ó Pai, que sejam tocados, ó Pai, por essa unção e por essa graça, Pai. Guarda a Tua serva, a saúde da Tua filha, a sua casa, Pai, ó Deus, tudo que ela, ó Deus, Senhor Deus, dê a ela, seja coberta com o Teu sangue e livra de toda a retaliação do inimigo, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, igreja. Deixa eu só me organizar aqui. Podem abrir a Bíblia em Filipenses 3. Pode deixá-la aberta aí que em breve iremos fazer a leitura. Hoje acabou a Copa. Amém? Amém. Eu, como alguém que não aguentava mais assistir, amei. Mas quando a gente fala de um fim, né, a gente assistiu, muito legal, teve os shows e tudo mais, mas fica aquele sentimento de que, poxa, quando começou, parecia que ia ser mais legal, né? Mas por que a gente, principalmente, né, tá com esse sentimento? Que a gente não chegou até o fim, né? Paramos aí no meio do caminho. E isso, né, tem um pouco a ver do que eu quero falar hoje, o título até que foi compartilhado, né, o discipulado da perseverança. Nós vivemos uma sociedade
E eu nem vou falar que é este século, que se é ou não, porque eu acho que isso já vem desde o início, e a prova disso são os textos que nós vamos, né, estudar hoje. Mas a nossa sociedade, ela é uma sociedade faminta pelo querer. Ela gosta dos começos. Nós somos motivados, né, pelo começo. Existe hoje, inclusive, aí uma linha, né, dos psicólogos, de neurocientistas mesmo, e pessoas que estudam o comportamento humano e a mente humana, que fala muito sobre isso, né, a geração da dopamina, ou seja, a geração que começa muito, uma geração de intensidade. Então, você entra na internet e você tem uma nova dieta, um novo curso, uma nova habilidade a ser desenvolvida, um novo lugar para você conhecer, uma nova forma de se vestir. Tudo é novo, o tempo todo. Tudo se recicla muito rápido. Aquilo que hoje é novidade, daqui a um mês pode já ser uma coisa ultrapassada. E isso é primeiramente cansativo. Por quê? Porque o tempo todo existe algo novo sendo me apresentado. Isso gera em nós, né, o chamado, a ânsia do possuir. É o querer, eu quero, eu preciso estar envolvido nisso. Por quê? Porque quando eu começo algo, dentro de mim existe, né, de forma até biológica, existe uma energia que eu dispenso para isso. Então, quem nunca, né, estamos aí, amanhã, segunda-feira, dia oficial, inclusive, de novos começos. É o dia de começar uma dieta, é o dia de começar na academia, é o dia de começar aquele livro, é o dia de se matricular naquele curso. Geralmente, quando vamos iniciar um trabalho, né, um novo cargo, é também, né, na segunda-feira. E toda vez que a gente inicia algo, isso nos enche de emoção. Isso nos traz realmente uma esperança. Isso nos traz ânimo. E não diferente, porque a sociedade se funde, né, a espiritualidade, até porque estamos todos neste mundo, isso muitas vezes também é trazido para a nossa realidade, dentro da igreja, dentro da nossa caminhada cristã. Quando eu conheço a Cristo, eu estou cheio daquela paixão, aquele fogo que começou a arder, né? Você já viu quando a gente acende uma fogueira, né, ela começa ali, está ali, uma hora que ela pega fogo, aí vai. Mas se eu chegar nessa fogueira depois de algumas horas, ela ainda está brilhando daquela forma? Não. E na nossa vida com Deus é assim também. E aí por isso que nós, que gostamos de novos começos, vivemos atrás de novos propósitos. E é um novo congresso, é um novo pregador, é um novo estilo, é uma nova estratégia, é uma nova campanha, é uma nova palavra, é uma nova promessa. Por quê? Porque isso vai nos dando ânimos novos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a confrontar um pouco sobre começos. Porque existe uma ideia na nossa caminhada com Cristo que, de fato, Deus é um Deus de recomeços. Deus é o Deus que faz coisas novas. Mas será que isso significa que o tempo todo eu tenho que buscar algo novo? Porque quando eu olho para dentro da Bíblia e para a história dos grandes homens e mulheres de Deus que fizeram grandes feitos e se consagraram, né, como os heróis da fé que nós estudamos, não foi nesses acontecimentos extraordinários. Não foi quando, de fato, eles começaram a fazer algo muito intensamente que eles foram consolidados em Cristo. Foi exatamente através de todo um processo. Foi porque eles perseveraram. E eu poderia escolher várias histórias da Bíblia. Acho que em cada livro da Bíblia eu poderia pegar uma história para trazer, para falar sobre perseverança. Mas eu vou me ater a Paulo, porque Paulo escreveu 21 cartas. E em todas elas ele fala, de formas diferentes, mas ele fala a mesma coisa. Sobre ser firme, sobre continuar, sobre insistir, sobre permanecer, sobre perseverar. O texto de Filipenses, que eu pedi que a igreja abrisse, né, no capítulo 3, a partir do versículo 12. E ele diz assim, a soberana vocação. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos santos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, ele fala e Paulo é repleto, né, de textos memoráveis. E quando um deles, que eu gosto muito, inclusive, que é o do combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E por que esse texto, né? É um texto que realmente mexe comigo e... mas eu li aqui outro. Porque esse que fala da santa vocação, quando nós lemos, né? O Rogério, inclusive, pregou sobre isso na semana passada, sobre prosseguir, ou seja, continuar. Mas existe uma diferença quando a gente vai ver a etimologia, de fato, da palavra, a tradução daquilo que Paulo traz dentro das cartas dele sobre perseverança. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente que essa estrutura que Paulo traz, que é a que ele fala aqui de continuar, e a mesma que ele fala quando combati o bom combate, de continuei, de completei algo, ele está falando sobre algo que está sendo construído. Na mentalidade mundana, na sociedade, não que seja completamente errada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a perseverança, ela fala sobre você continuar. Ela fala sobre que se você continuar algo, você chega a um resultado. Certo? Então, se você fizer... Obrigada. Se você for firme numa dieta, você vai chegar no emagrecimento. Se você se dedicar à academia, você vai ter ali um ganho de massa. Se você se dedicar a ler tantas páginas por dia, você vai terminar o seu livro. Isso existe. Isso não precisa estar aqui, não precisaria da Bíblia para nos ensinar sobre isso. Por quê? Porque se eu sou firme em algo, se eu sou consistente em algo, eu obtenho resultados. Mas quando a gente fala da nossa espiritualidade, o que é esse resultado? O que é essa coroa da vida que a Bíblia promete para aqueles que perseverarem? O que é essa carreira que Paulo completou? Porque essa é uma das últimas falas de Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele não fala de quantas igrejas ele implantou. Ele não fala de quantas pessoas ele converteu, de quantas viagens missionárias que ele fez. Ele não cita que a perseverança dele trouxe para ele esses grandes feitos que de fato foram. Paulo produziu muito para o reino. Essa produção, ela era vista, né? Ela foi, inclusive, nomeada nas suas cartas e depois pelas cartas também dos seus discípulos. Mas o que ele guarda foi aquilo que foi sendo moldado nele durante esse processo. E essa perseverança, por que eu falei da palavra? Porque quando eu fui estudar a palavra, me deu, né? Eu senti essa curiosidade enquanto eu estava fazendo esse sermão. Qual que era realmente a palavra que Paulo escreveu quando ele fala de perseverança? E aí eu fui atrás e eu vi que, na verdade, não é uma palavra. Ela é uma junção de algumas palavras. É de hiponemo, que daí junta do grego, e que hipo significa permanecer. E permanecer também significa, naquela época, aquela palavra ela significava habitar. E a mesma palavra utilizada por Jesus lá em João 15, quando ele disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E olha que forte, habitar. Ou seja, não é ficar, não é estar, é habitar. É diferente. Quando você fala em habitar, você sente algo mais profundo, uma ligação, algo constante, algo que de fato é eterno. E Paulo, ele cita hiponemo, que é perseverança, que não é só, então, ficar, não é só permanecer, mas é permanecer debaixo. O meno, ele significa pressão, sob pressão, debaixo. Então, a perseverança que Paulo nos ensina, ela não fala apenas sobre continuar, sobre uma insistência, sobre uma rotina, não é sobre uma disciplina, que já é difícil. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em manter uma constância em projetos. Por quê? Porque com o tempo, aquele ânimo do início, ele vai diminuindo, aquela animação, aquele projeto, aquilo não é mais novidade, e aquilo vai perdendo um pouco do brilho. Mas aí Paulo, então, está ensinando o quê? Então, não é só sobre você ser disciplinado.
Por quê? Porque vamos supor, o Raul hoje ele correu meia maratona aí, né, Raul? 21 quilômetros. Se o Raul for correr 5 quilômetros amanhã, eu vou dar uma salva de palmas para o Raul? Não, o cara que corre 21, correr 5 é disciplina? Não é. Ou é? É disciplina. Porque ele fez ali um negócio. Agora, isso tem valor agora? Que ele correu 21? Não tem. Agora vai eu correr 5 quilômetros. Primeiro que eu não chego. Mas se eu chegar, o mínimo que eu quero é ser ovacionada. Vou postar, vou ficar uma semana postando que eu corri 5 quilômetros. Por quê? Porque, para mim, dentro da minha realidade, isso não é apenas uma disciplina. Isso é algo que me custou muito caro. A perseverança, ela entra na nossa vida exatamente quando a fé, quando o nosso propósito, quando o meu objetivo me custa algo. Porque, honestamente, eu posso permanecer na igreja. Eu posso vir na igreja todos os domingos, por 20 anos. E isso não significa que a perseverança está sendo produzida em mim. Porque, honestamente, isso não me custa nada. Porque já é uma prática. De repente, você já se habituou a isso. Você já se habituou, as pessoas ao seu redor já se habituaram, você nem recebe mais convite de domingo, porque todo mundo sabe que você vai na igreja de domingo. Então, é isso. Domingo é dia de vir à igreja. Você pode ser uma pessoa habituada com a leitura da palavra. Você pode ler, você pode consumir, né? Ali, louvores, você só escuta louvor. Por quê? Porque você é isso, você só escuta louvor. E esse louvor, ele produz algo em você? Com certeza. Vir à igreja produz algo em nós? Com certeza. Mas essa perseverança, ela vai além, porque ela fala que ela só é produzida quando isso me custa realmente algo. E o que é isso, então, que nos custa? E aí é onde a palavra vira muito particular. O que é que Deus tem te chamado, talvez, não agora? Essa não é uma palavra para, no final, eu te falar assim para você, que é para você começar algo. Mas é algo que você deixou para trás. Algo que parou. Algo que está ali. Não abandonado, só está ali. Sabe? Aquela conversa que você começou a ter na sua casa, mas parou porque ela era desagradável demais. E ela, às vezes, ia custar a paz. Nós que somos casados, nós entendemos bem. Quantas vezes nós paramos conversas que precisam ser terminadas, mas porque isso ia... eu não queria ter que resolver isso agora. Como mãe também, posso falar. Quantas vezes era para dar bronca naquele momento, mas falar, sabe aquela coisa? Mas, nossa, se eu parar agora para dar essa bronca, vai estragar a noite toda, vai chorar, aí eu vou ter que ir para casa. E aí eu não quero me desprender desse momento, eu não quero desprender dessa situação. Às vezes é uma conversa que você tem que ter com o seu pastor, com o seu líder, com o seu discípulo. E que ficou parada, porque ela ia te custar, às vezes, a estima que aquela pessoa tem sobre você. É muito ruim ter conversas desagradáveis, ninguém gosta. Se alguém gosta também, está errado aí eu já vai orar mais, porque daí Deus tem que trabalhar no seu caráter também. Mas a maioria de nós não gosta. Nós gostamos que as pessoas gostem da gente, não é? Ainda mais as pessoas que nós amamos. Mas nós não somos chamados para as pessoas gostarem da gente. E esse chamado não é só o mundo lá fora, são principalmente as pessoas que estão conosco. Né? A Bíblia ela é muito clara que o homem ele é o sacerdote do lar. A mulher é chamada para edificar o lar. Os filhos, quando fala, são herança do Senhor. Ou seja, tudo está voltado para dentro da família. Claro que nós estamos aqui para o mundo, para pregar o evangelho ao mundo, mas as coisas começam dentro da nossa casa. E aí, às vezes, é mais fácil eu estar aqui pregando do que eu ter uma conversa diretamente com o Márcio. Por quê? Porque aquilo vai me custar. Vai me custar realmente uma cara feia. Vai me custar, talvez, argumentos. Vai me custar um tempo de joelho no chão para Deus me orientar da melhor forma. Na criação dos nossos filhos. Quantas vezes nós não vemos os nossos filhos fazendo... É aquele início, sabe aquele início? É escutar um negócio que você já te arrepia, assim, ó. Fala, não, esse comentário errado. Sabe quando... Uma menção e aí você fala assim, ai, não, mas... É fase. Mas você sentiu. Mas você não quer lá ter essa conversa, por quê? Porque, de repente, você também teve uma criação muito séria e você não quer replicar aquilo. Mas aí, o que você faz? Você não faz nada.
Ou, de repente, é o contrário. Ao invés de ter uma conversa, é mais fácil só repreender. Eu não vou ensinar, eu só vou repreender. Por quê? Porque aí educar é um negócio que vai exigir. Vai exigir porque, às vezes, você não tem essas habilidades. Às vezes, você não sabe mesmo. Você não teve um exemplo dentro de casa. E agora, quer dizer que o quê? Que você ser pai, ser mãe, você vai ter que consumir, né, às vezes, um conteúdo. Você vai ter que ir atrás de ajuda profissional para educar seus filhos? Sim. Porque essa é a sua vocação. Isso é um dos papéis que você tem. A perseverança que Paulo fala, eu queria agora que vocês abrissem em Romanos 5, que eu acho que vai ficar um pouco mais exemplificado. Deixa eu só confirmar aqui o Romanos 5. Deixa eu abrir aqui, que eu estou com uma outra nas minhas anotações, mas eu gosto mais da versão da... Romanos 5, a partir do 3. E ele diz assim, ó: e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Quando a gente fala sobre essa perseverança, que é a perseverança que me faz permanecer debaixo de uma pressão, debaixo de algo que me custa, é o continuar embaixo de algo desagradável. Eu falo também daquilo que é um evangelho pregado e que incomoda, mas que ele é real, que é que Cristo trabalha no nosso sofrimento. Vocês podem ver que eu tenho até essa dificuldade na hora de explanar. Por quê? Porque eu creio que o evangelho é o evangelho da graça, é um evangelho da salvação, e a salvação me produz alegria. Amém? Nós cantamos aqui hoje, né? Alegria. A alegria do Senhor. Só que isso não exime aquilo que a Bíblia nos ensina, que no sofrimento, porque o que é o sofrimento? O sofrimento, ele é a ausência de alegria. Ele é a ausência, na verdade, de felicidade. E aí as nossas palavras, elas acabam se confundindo e aí parece que a gente está sendo contraditório. Mas eu vou usar então felicidade, porque alegria eu acabei de falar que o Senhor produz em nós, amém? Só que essa alegria da Bíblia também, ela fala sobre aquilo que Paulo ensina. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Não é sorrindo o tempo todo, não é tá tudo bem, é tá tudo mal, mas eu continuo. Porque o que Paulo fala sobre o contente de Paulo é isso, é permanecer. Eu continuo. Não tá legal, eu estou destruído por dentro, as coisas não estão acontecendo, mas eu continuo. Porque existe em mim a perseverança. Ou melhor, porque eu estou produzindo a perseverança. Então, quando eu falo dessa dificuldade, eu falo desse sofrimento, são momentos que nós, às vezes, queremos fugir no caminho de Cristo. Porque, honestamente, talvez, novamente, existam pessoas que gostam. Eu não tenho esse espírito, né? Acho que é masoquista que fala, que é o gostar de sofrer. Eu sou muito fácil para me desprender de situações desconfortáveis. Porque é a nossa tendência, né? A nossa natureza, ela é essa. Eu me sinto desconfortável. Se você coloca uma roupa desconfortável, você vai trocar essa roupa. Não vai? Por quê? Por que você vai se colocar nessa situação? Porque você pode ir lá e trocar. Mas e quando você está numa situação que é desconfortável e que você não tem o que fazer? Então, só que às vezes a gente dá um jeito de ter o que fazer. Deus me dá uma palavra, Deus me dá um propósito, Deus coloca algo no meu coração. Algo muitas vezes secular no sentido da sua vida pessoal. Não estou falando de coisas só relacionadas aqui ao convívio da igreja. Não estou falando de um ministério. Também pode ser um ministério, também pode ser uma promessa, mas também pode ser algo que você sentiu no seu coração e que Deus pode ter te conduzido a essa decisão, porque isso vai ser bom para a sua casa, isso vai ser bom para a sua família, isso também vai produzir frutos de Deus ao seu redor. E você começa, só que daí isso começa a custar. Porque, por exemplo, para você, vou pegar os exemplos que eu estava dando, para você ir na academia, custa. Custa dinheiro, porque custa a mensalidade.
custa tempo, que eu talvez diria que é o mais caro do que a gente quer pagar, e custa disposição. Essa daqui, querido, ainda não achei para vender. E aí é onde está o nosso problema. Mas aí o que significa? É uma escolha. Nesse frio, custou frio, porque, ou seja, era agradável. Vou dar um exemplo. Me combinei que eu tenho que ir na academia, qual era o horário que dava? Das 5 da manhã. Terrível a escolha. Possível que Deus compactou comigo. Não. Isso daqui foi o Satanás no meu ouvido. 5 horas da manhã para ir na academia. Mas eu me comprometi a ir aquela semana nesse horário. Gente, foi horrível. Horrível. Vou falar para você assim, mas no final compensou. Até agora. Péssimo. Mas era algo desconfortável, mas que era dentro de um propósito. E esse propósito foi cumprido. Aos olhos humanos, olha, parabéns para a Radassa, ela completou algo. Isso não produziu nada em mim. Sendo honesto, essa semana eu faltei todos os dias. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque a nossa mentalidade ela se confunde muito com aquilo que lá fora é visto como vitória, como algo produtivo, como algo alcançável, com aquilo que Deus quer fazer diferente em nós. Quando nós olhamos para José, talvez o ápice, com os nossos olhos terrenos e da nossa sociedade, principalmente da nossa ocidental, eu olho para José e eu falo, ele chegou e ele foi governador do Egito. Aquele cara que foi jogado lá numa cova, lá num buraco pelos irmãos. E esse é o lapso que eu olho para José e eu falo, ele foi perseverante. Por quê? Porque ele passou por aquela situação e ele chegou onde? Num lugar de status, num lugar de riqueza, num lugar de poder. Foi Deus que colocou ele lá? Com certeza. Mas a perseverança não está lá. A perseverança está quando ele falou não para a mulher de Potifar. Quando ele teve que, por causa daquele não, por causa da aliança dele, por causa daquilo que custou para ele ficar preso, e aí ele perdeu a sua liberdade. Foi quando seus irmãos foram pedir ajuda, e ele teve que falar sim, ele teve que perdoar. Nós, muitas vezes, ficamos nos questionando quando nós estamos passando por sofrimentos, quando nós estamos nos dias cinzas, quando, como a Bíblia diz, o céu está de bronze, que é quando você fala, você ora, você clama, você faz ali toda a nossa manipulação espiritual, que eu jejuo, eu oro, eu coloco diante de Deus, eu abro a minha Bíblia, eu faço um propósito, e nada acontece. E aí a gente fica questionando o que Deus está tentando me ensinar. Não é assim? A gente faz isso. Mas a gente faz isso com uma lamentação e que muitas vezes é só querendo essa resposta. Enquanto, na verdade, esse processo já está produzindo algo em nós. E que quando eu possuir aquilo que eu tanto desejo, aquele ânimo vai me roubar esse processo. E é aqui que eu queria agora que você se deleitasse e pensasse um pouco. Com certeza você já teve aí uma perseverança em algo. Você começou e talvez tenha concluído algumas coisas na sua vida. Mas quantas coisas também você não se vê repetindo? De tempo em tempo, você está lá no seu quarto, fazendo a mesma oração para Deus. Você promete no início do ano que esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ler 12 livros por mês. Janeiro foi, fevereiro foi, março, aí, não, mas é porque março teve muita coisa, então vai ficar aqui, mas daí em abril eu leio 2. Aí eu não li, aí depois não vai. Aí eu tô lá em dezembro de novo, em janeiro de novo, e aí eu vou lá em janeiro, agora eu vou ler 24. Porque eu não li 12, mas esse ano eu vou ler 24. Ou, esse ano eu quero conquistar algo. Esse ano eu quero viajar com a minha família. E aí eu começo a me planejar, e eu viajo, e eu vejo que isso foi legal, e eu falo, agora eu quero viajar todo ano. No ano seguinte, está lá você de novo, vendo todo mundo postar que está viajando, e você não está, porque você não se programou para estar vivendo aquilo. Você prometeu que você nunca mais passaria por essa situação. De repente, uma situação financeira, uma situação emocional. Você prometeu para você mesmo, eu não deixo mais essa pessoa me atingir dessa forma, emocionalmente. Eu não me permito mais estar em um relacionamento dessa natureza. Passa um tempo e você está aonde?
nesse mesmo tipo de relacionamento. Quantas vezes nós não chegamos para Deus e Deus coloca algo em nós e fala, eu quero isso de você. E você fala, não, Deus, agora vai. Agora vai. E você está indo, está indo, está indo. E talvez você tenha vivido alguma experiência que te deu aquele sinal de que foi. Era isso. Foi para esse momento. Foi, sabe aquela coisa de, por exemplo, você queria muito trazer alguém para a igreja. Aí você foi, você orou, e a pessoa veio. Ai, dei o check. Sabe aquela sensação? Porque quando a gente conquista algo, vem, né? É isso. Mas aí depois a pessoa não vem mais, e você também não, e não tem um próximo. E aí você está de novo, agora, querendo trazer uma outra pessoa para a igreja. Eu quero começar um novo projeto para Deus. Eu quero iniciar agora uma nova coisa. E o tempo passa e você não vai. Por quê? Porque você pode até estar permanecendo, mas você não está tendo um caráter aprovado em Cristo. Porque o caráter aprovado, ele vem quando realmente isso me ensina algo. E eu saio do lugar onde eu estava e eu passo para um novo nível. E aí esse nível é o que Paulo ensina. Não é que a gente chegou à perfeição. Não é que eu ainda tenha alcançado. Eu vou ter sempre algo além. Por quê? Porque em Cristo a perseverança ela não me faz continuar para chegar e obter algo. Algo físico, algo que é palpável. Algo que é um objetivo, uma linha de chegada de fato, onde, né, eu ultrapasso e eu ganho uma medalha. Não. A Bíblia fala para a gente da coroa eterna. Não é aqui. Então, infelizmente, ou, né, felizmente, de fato ela é constante, ela é para sempre. Eu creio que para mim, né, cada vez entendendo mais sobre isso, esse discipulado da perseverança, ele é exatamente que, querido, você vai estar sempre na ânsia de possuir algo em Cristo. Você vai ter sempre dentro do seu coração eu ainda não alcancei isso. Eu ainda não cheguei nisso. Mas isso não pode estar atrelado à sua falta de compromisso. Porque Paulo nos ensina que quem começou a boa obra em nossas vidas, há de completá-la. E aqui tem 2 pontos importantes. Quem começou? Quem começou? Jesus, Cristo. Não foi você. Não foi você porque você é muito bom, que você tem ótimas ideias, porque você merece, porque você é o bonzão. Foi Jesus que começou. Foi Deus. Mas ele vai conseguir completar através de mim. E é ele que faz, né? Tanto o querer quanto o realizar. Mas existe a nossa participação dentro disso. Por quê? Porque eu posso chegar lá sem ter um caráter aprovado. Talvez você possa falar que você é cristão. E se a única coisa que você tem para comprovar isso na sua vida é a carteirinha de membro da El Shaddai, apesar de valer muito, não tem, tá, gente? Na verdade tem, quem não recebeu aí depois fala com a pastora. Não tem. Mas se a única coisa que as pessoas podem falar sobre a sua vida cristã é que você vem à igreja aos domingos, que você faz parte dessa comunidade, talvez essa carteirinha não entre lá. Por quê? Porque o seu caráter não foi aprovado. Aí eu te pergunto, mas eu permaneci. Mas eu fui na igreja sempre. Mas eu decorei versículos. Mas eu participei de tal evento. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Bíblia também nos ensina isso, né? Quem chama de Senhor, Senhor, eu talvez não reconheça. Por quê? Porque não é sobre isso. O discipulado que Jesus nos traz, ele custa. A gente vê isso com Pedro. Pedro, ele estava com Jesus, ele era um discípulo, ele tem momentos maravilhosos. Um dos textos, eu não lembro, mas eu acho que alguém também pregou, ele não pregou, mas citou, e eu acho que ele é um dos textos mais bonitos da Bíblia, que é quando Jesus pergunta, né, quem estão dizendo que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus bate palma para ele, fala, é isso aí, Pedro, meu discípulo. Aí, para aqui. Porque se você ler o versículo seguinte, você fala, não é possível. Por quê? Porque daí Jesus fala que vai acontecer, o mesmo Pedro que teve a revelação de Deus, testificada pelo próprio Cristo, que foi Deus que revelou, ou seja, em um segundo Pedro está aqui, no topo. No versículo seguinte, ele está falando a maior asneira, tentando impedir Jesus de ser Jesus. E aí Jesus já vira para ele, o mesmo Jesus que acabou de aplaudir, vira para ele e fala assim, sai daqui, Satanás. Como que pode? Humano, né? Igual a gente. Igual a gente. Aqui estou firmão. Fechou a Bíblia. Estou aqui, estou lendo. Li inteiro. Peguei Romanos, li tudo. Eu fechei a Bíblia e agora que começa.
A hora que eu estou lendo aqui a Bíblia, aquilo está produzindo em mim. Está vindo, nossa, olha isso que a Bíblia fala, é isso. A hora que eu fechei, é aqui que começa o discipulado. É a hora que a minha Bíblia está fechada. É a hora que eu não estou aqui dentro da igreja. É a hora que eu não estou com o microfone na mão. É a hora que eu não estou com alguém da igreja me olhando. É aí que o discipulado da perseverança ele começa a existir. Pedro, quando Jesus morre, o que Pedro faz? Até antes, né? Quando ele é preso, o que acontece? Por quê? Por que Pedro traz Jesus? Porque o âmago, aquela esperança, acabou. Jesus foi preso. Então, aquilo que era novo, aquilo que era... E a gente vê, né, conforme o evangelho vai acontecendo, a gente vê que Pedro ele era muito entusiasmado com as coisas que Jesus fazia. Ele era aquele que estava sempre do lado. Jesus falava, preciso ir para não sei aonde. Pedro arrumava o barco. Preciso de não sei o quê. Vamos arrumar as pessoas. Pedro estava ali o tempo todo. Então, a gente vê que Pedro ele era aquele discípulo... Não, vamos lá. Por quê? Porque ele estava vendo algo acontecer. Ele estava vendo o movimento. Ele adorava o trelelê de Jesus. Mas e a hora que Jesus é preso? Cadê? É aquela coisa que eu falei para vocês. A hora que custou, a hora que a fé dele custou algo para ele mordeu a corda. E ele roeu, a corda. E ele faz o que ele trai. Mas quando que ele volta e ele se torna o Pedro que todos nós queremos ser? Quando o amor o convence de volta. Quando Jesus vira para ele, o perdoa pela graça, que é pelo que nós somos salvos. E aí ele é convencido por esse amor. E aí ele entende, peraí. Então, independente de qualquer outra coisa, independente de mim mesmo, como essa música, né, que nós cantamos. Então, como pode me amar? Se o Senhor sabe, eu acho linda, inclusive, quando ele fala, se soubesse que eu fugiria se a porta estivesse aberta. Porque é maravilhosa essa frase, porque ela traz duas verdades. Que Jesus já sabe as nossas fraquezas. E Ele sabe quão falho nós somos. Mas Ele também traz de que essa porta não está mais aberta para nós. Que a gente não consegue mais viver longe do altar do Senhor. E mesmo assim, Ele confia em nós para fazer o evangelho dEle. Assim como Ele fez com Pedro. Então, quando eu sou um cristão e eu estou nesse discipulado com Cristo, eu não continuo porque eu vou ganhar algo. Eu não continuo porque eu vou alcançar algo. Eu não continuo porque lá na frente tem algo me esperando. Eu o faço porque Cristo já conquistou. Eu faço porque eu sei que já existe, já foi. Não é sobre o que ainda vai vir. É sobre o que já aconteceu. Eu hoje estou sofrendo, talvez, por uma decisão de um lugar que eu queira chegar. Então eu estou pagando preço para isso. E aí é a hora que muda. Por quê? Porque se eu estou falando de algo lá fora, isso não faz sentido nenhum. Porque lá fora eu preciso ser persistente, eu preciso ter constâncias para chegar a algum lugar. Certo? Como eu falei, se você quer todas aquelas coisas que eu falei, esse é o caminho, você tem que ser consistente. Você quer ler mais, você precisa abrir o livro todos os dias e ver quantos capítulos você vai ler para isso. Você quer aprender mais a palavra? É a mesma coisa. Mas a palavra que eu estou dizendo aqui é só da parte literal, tá? Para você saber mesmo, para você ter know-how, você ter conhecimento, para você poder citar e isso te ajudar na sua vida. Se você quer um cargo melhor, você precisa se especializar. Então, você tem que se matricular no curso, estudar para esse curso e continuar fazendo algo. E essa métrica funciona. E isso também é algo divino, porque Cristo nos ensina a ser pessoas que terminam. E Ele fala, guardarei em perfeita, se eu não me engano, em segurança ou paz, aquele cujo propósito é firme. Ou seja, nós somos chamados para sermos firmes naquilo que nós fazemos. Mas agora, tirando essas coisas que são terrenas e que nós queremos possuir e que está tudo bem, porque Cristo também nos garante, é aquilo que é produzido internamente. Isso não é porque eu vou alcançar um lugar. Eu não quero estar em Deus e vencer aquilo que Ele colocou que eu preciso vencer internamente, porque isso vai me trazer mérito. Eu não quero ler mais da palavra, porque na verdade um dia eu quero, por exemplo, pregar e ser parabenizada por aquela palavra. Não é porque eu vou me dedicar mais a entender, de repente, dentro do louvor, porque eu quero fazer um louvor tão belo, tão orquestrado, que as pessoas falam, nossa, que louvor. Não é sobre isso. Eu não quero chamar as pessoas para vir à igreja, porque eu quero que as pessoas vejam, olha só como é um evangelizador. Porque isso não vai nos motivar o suficiente, porque eu posso chegar a esses lugares. Esses são marcos importantes para nós. Mas isso não vai estar produzindo em mim, de fato, o caráter aprovado em Cristo. E eu estou fazendo por mim, eu não estou fazendo por Cristo. Eu não estou fazendo, de fato, por algo que me custou.
É igual eu falei, para mim, Radaz, preparar uma palavra é algo que não me custa. Não me custa, porque tudo que envolve a preparação da palavra é algo que eu gosto. Preparar a palavra. Agora, o de fato pregar custa. Custa porque eu tenho que me expor. Porque a partir do momento que eu falo essas coisas, eu sou cobrada dessas coisas. Custa, o que eu quis dizer é que assim, para mim, o tempo de preparar, a habilidade de preparar, não. Eu sei que tem pessoas que para estar aqui ficam nervosas, né? Não gostam tanto de falar, se sentem despreparadas às vezes na parte teológica. Então, isso vai ter um custo diferente para cada um. Mas quando eu venho e eu prego, eu me sinto perseverante. Só que, de fato, eu vou ser perseverante se isso produzir em mim o caráter aprovado. Se a próxima vez que eu vier pregar, internamente eu estiver diferente do que eu estava hoje. E esse é o chamado do discipulado da perseverança. Nós somos chamados, de fato, para um discipulado, porque o discipulado ele não acaba. O discipulado ele é contínuo. Ele é o que Paulo nos ensina. Nós temos que permanecer firmes. E esse permanecer até a morte. Você já se perguntou por que não sei, assim, essas perguntas que às vezes eu sempre fazia. Mas, nossa, já que é tão difícil a gente, né, a salvação, por que a hora que a gente se converte, Jesus já devia levar, não é, pastor? Não concorda? Eu aceitei Jesus, pá, vai para o céu. Ia ser mais fácil, o céu ia ter mais gente, não é? Por quê? Porque a salvação estaria garantida. Tem uma frase de João Calvino que cabe muito bem, que ela diz assim, nós não somos salvos pela perseverança, porque nós somos salvos pela graça. Ou seja, não é o perseverar, não é o continuar, o ficar aqui. Mas eu também não consigo chegar à salvação sem perseverar. Porque daí eu fico no meio do caminho. E aí, eu lembro que uma das primeiras palavras que eu preguei aqui foi sobre Demas. Demas que, amando o presente século, abandonou. Paulo diz exatamente isso, abandonou. E é engraçado porque Paulo ele também cita outras pessoas que não fizeram grandes coisas, não. Que estavam ali. Mas de Demas ele fala que Demas abandonou. E a gente fica se perguntando, o que é esse abandonar? Será que Demas realmente não ia mais? Né? Não frequentava mais? Ou será que é porque ele até frequentava, mas ele de fato abandonou essa perseverança que produz em nós? A fé, ela é o acreditar, né? Ela é a esperança. E a Bíblia fala aqui, que isso produz em mim esperança. Mas, em vários momentos, é ela que vai nos custar exatamente essa esperança. De quem falou isso hoje? Continuar acreditando, quando eu já não enxergo, é o que de fato é a fé. Né? A Bíblia fala isso, que a fé é a esperança daquilo que eu não vejo. Só que o continuar enquanto essa fé está sendo testada é o que nos faz, de fato, sabe com o quê? Parecidos com Cristo. Porque eu não acho que o objetivo... E aí, respondendo, né, a minha própria pergunta, por que será que a gente não, quando é salvo, não morre? Né? Ou fica ali guardado, ó, agora você é salvo, alcancei aqui a minha salvação, vou ficar agora só num lugar só com gente salva. Por que Deus não criou um método de eu garantir essa salvação? Porque eu precisava ser desenvolvido. Então, não é sobre chegar no céu. Salvação não é sobre isso, sobre onde eu vou morar. É sobre enquanto eu estiver aqui, as pessoas enxergarem em mim Cristo. É enquanto eu estiver aqui, as pessoas olharem para mim e verem através das minhas atitudes, através da minha perseverança em Cristo, o caráter de um cristão. E aí eles se atentam. Paulo foi isso. Paulo, ele era um religioso. Paulo, ele era alguém fiel à Escritura. Né? A parte dela que eles tinham, ele era aquilo que ele acreditava. Mas quando ele conhece a Deus, quando ele é chamado, quando ele é salvo, ele começa o desconforto. Porque daí a tese que ele tinha debaixo do braço, os cargos que ele tinha já não importavam mais, ele tinha que abrir mão desses cargos. Ele tinha que abrir mão, o que eu acho de Paulo custou tudo para Paulo seguir a Jesus, porque custou a convicção dele. Já teve que abrir mão de uma convicção para seguir a Cristo? Sabe aquela... A primeira que eu acho que é a mais difícil de todas, né? É a do eu mereço ser feliz. É o de acreditar que a infelicidade não é para mim.
Não é isso. Deus, ele me quer. Eu sou a menina dos olhos, né? Não teve até, eu sou a menina dos olhos, eu creio nisso. Mas é acreditar que isso significa que eu só vou ser feliz nessa vida. E aí, às vezes, você vai ter que abrir mão dessa convicção. Ou de outras que você cresceu. De repente, você cresceu em um lar onde algumas convicções que foram te ensinadas são contrárias à palavra de Deus. E as convicções, elas não são apenas ideias, né? Elas são a maneira de agir. Por isso que a Bíblia também fala que, esquecendo da forma como nossos pais, né, agiam, eu agora tenho uma nova identidade em Cristo. Por quê? Porque eu não vou poder continuar aquilo se eu quero me parecer com Cristo. Ah, mas essa ação, essa forma, vou voltar aqui para a questão, por exemplo, dos filhos. Essa forma de educar é a forma como meus pais educavam. Tá, mas você já foi incomodado pelo Espírito Santo de que você não está fazendo um bom papel como pai. Você vai ficar fazendo isso até quando? Isso é o que vai te custar. Porque, como eu falei, custa. Custa o quê? Você trazer seu filho para a igreja? Não. Custa a hora que você está na sua casa, você ensinar ele a ser igreja, por exemplo. Trazer para a igreja, gente, é mandar se trocar, tomar banho e trazer. Mas, ainda que quando é pequeno, ainda tem que desprender um pouco né, da energia ali. Agora, isso é ser um pai e uma mãe segundo a palavra de Deus? Não é. Porque olha só que incrível, se você pegar a Bíblia, não vai falar que é para você trazer na igreja, porque nem tinha na época, quando falam dos filhos, nem falavam sobre igreja. A gente usa, né, o apresentar o caminho, tudo mais, e a gente faz esse vínculo com trazer a igreja, como se isso de fato fosse, né, o apresentar o caminho. Não é. O caminho ele é construído diariamente. Ele é quando você fala com o seu filho, a forma como você fala, a forma como ele vê você falando, os princípios que você educa. Porque se você chegar aqui, se você trazer seu filho para cá e ele ouvir alguma coisa lá na salinha, e chegar em casa e ele ver você praticando algo diferente disso, a não ser que ele seja o próprio, né, o próximo missionário, o próximo Jesus na terra, dificilmente é só o que ele ouviu aqui que vai fazer ele ser dessa forma. Ele vai ver você fazendo, até porque é você que trouxe ele, né? Então, qual é o sentido? Se ele vem na igreja, porque você traz ele, você traz porque você fala que ele tem que estar aqui, porque você também está aqui. Mas a hora que chega na sua casa, ele te vê fazendo coisas que ele está aprendendo na igreja, que você leva ele, que ele não tem que fazer. Mas é o que eu falei, custa. E você sabe, o Espírito Santo já te incomodou sobre isso? Quantas vezes, durante alguma palavra, você sentiu esse incômodo e você falou, não, eu vou ter uma conversa séria com esse menino, com essa menina. Eu vou começar a praticar a palavra com ele todos os dias. Eu vou dedicar um dia da semana para a gente ler a Bíblia juntos em família. E aí você só pensou. Talvez você tenha feito até alguma vez. Mas aí a rotina, né? E passou. Não produziu um caráter aprovado. Isso significa que você vai para o inferno? Não, querido. Não é isso que a Bíblia fala também. Não significa. Eu creio que muitos vão chegar lá. Mas a forma como nós chegaremos lá é diferente. Aquilo que, a obra que vai ter sido completa, né? E aqui é uma interpretação minha, dentro da minha base teológica. A obra completa, ela é individual. Porque Deus, e em partes eu, sei aquilo que Ele espera de mim. Eu digo em partes porque acho que ainda nem tudo me foi revelado. Mas eu sei, eu tenho algumas das expectativas que Cristo já revelou sobre a minha vida com Ele. E aí essa obra completa, ela é sobre isso. Ela não é só sobre o dia que Jesus voltar, eu ter pecado ou não. Vai me desculpar. Não é isso. Até porque pecar é errar o alvo. Então eu posso errar o meu alvo. Eu posso errar aquilo que Deus colocou para mim. A régua para mim é diferente da régua do Márcio, é diferente da régua da Neiva. Eu já falei isso aqui. Nós às vezes ficamos, né, no estrito. Não é. A Bíblia ela não é o Código Penal brasileiro. Ela não é o código desta terra. O código, né, quando a gente fala de códigos dessa terra, e aí independente do país, ele está escrito, então é assim, ó, X, Y. Se você faz isso, você faz aquilo. Então, se você passa o sinal vermelho, você está errado. Acabou. Isso é a lei. Nós vivemos um tempo da graça, onde a lei ela é utilizada, mas ela é utilizada com propósito. Porque se não fosse assim, Jesus não tinha ensinado sobre o sábado. O sábado é claro para nos mostrar isso. O que Jesus fez? Podia curar no sábado? Não. Quem dizia que não podia? A lei. A Bíblia, está escrito. Está aqui, na Bíblia, inclusive, que
na Bíblia, na palavra de Deus. Não pode. Jesus curou, por quê? Porque o sábado é maior do que Deus? Não. Isso que eu quero dizer, cada um de nós sabe o que é. Eu já falei isso. Tem lugares que eu não posso estar, mas que a pastora pode. E que ela não vai estar errando o alvo. Mas se eu estiver, eu vou. E aí eu não estar é eu perseverar. Por quê? Porque existe uma coroa de vida eterna. E não é só sobre a salvação. É sobre a forma como eu quero me portar nesse mundo. Eu realmente quero viver para Deus apenas, né? Não apenas, porque é grande coisa, mas é só pensando no último dia. Eu só quero garantir a minha vaga. Sabe o Titanic? Acho que é um filme que todo mundo assistiu. É assim, você quer ser só um coadjuvante ou você queria ser a Rose? Entenderam? Tipo, o Jack nem chegou lá. Mas, pô, trabalhou, hein? Você lembra do primeiro que entrou no bote? Você lembra do primeiro personagem que entrou no bote? Não. E que se salvou? Ele se salvou. Ele chegou lá. Alguém fala dele? Ele produziu? Alguém fez um filme sobre a trajetória dele nesse decorrer? Não. É isso. Nós somos chamados para, de fato, marcar. E não é uma geração, quando a gente fala assim, né, muito forte, é só marcar uma geração. Parece que você vai ser alguém exponencial, que você vai ter aquele nome, que vai ficar marcado, que todo mundo... E eu acho que Deus tem esses chamados para algumas pessoas. Mas, querido, se você marcar mais a vida de quem está do seu lado, se os seus filhos olharem para trás e puderem olhar e falar que você ensinou eles a palavra. Não interessa quem mais você salvou. Mas para você fazer isso, você tem que perseverar. Você tem que ser íntegro. O que significa integridade? É consistente, é uma coisa só. Quando eu falo, essa madeira ela é íntegra, ela não se divide. Ela não é alguém em um lugar e alguém em outro. Sabe aquela experiência, que é a pior experiência que eu acho que alguém pode ter, é quando você está num ambiente, você conecta 2 ambientes que você frequenta, que as pessoas te conhecem, tipo sua família e seus colegas de trabalho, coisas assim, e aí alguém vira e fala assim, nossa, eu nunca imaginei que você era assim. Estranho. Por quê? Por que na sua casa você é de um jeito e no seu trabalho você é outro? Por que na igreja você é de um jeito, mas no seu trabalho você é outro? Por que aqui você leva as coisas a sério? Aqui você nunca atrasa para vir no culto. Mas, se pegarem seu espelho de ponto no trabalho. Aqui você está todos os dias. Mas no ensinamento com seus filhos você tem falhado. Aqui você está no look cristão. Né? Na moda, como que falam lá? Detesto aquele termo. A moda... Não, tem um que é mais modesto. Modéstia cristã. Nós mulheres temos que ser, né, modestas. Mas lá fora, na academia, Deus que me perdoe. Eu sempre brinco, eu falo assim, para roupa, e aí eu falo, eu gosto de investir, eu sempre tive briga com a minha mãe também, tá muito curto, não tá, é muito... Mas eu sempre brinco que é a pergunta, com essa roupa, eu poderia ir trabalhar e ir à igreja? Porque são 2 lugares que a gente, né, tem. Se sim, beleza, você pode ir para qualquer lugar assim. Se a resposta é claro, né, gente? Eu não estou falando, por exemplo, de repente você vai estar com uma bermuda num dia de calor, tá tudo bem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é sobre a imagem que você quer passar. Então, ser íntegro é isso. Eu parecer com Cristo é isso. É sobre o dia a dia. E é para isso que eu sou chamado a ser perseverante. Eu preciso permanecer. Não só porque eu vou chegar lá. Não é só para eu chegar lá. É porque enquanto eu caminho com Cristo, eu vou sendo amadurecido, o meu caráter vai sendo aprovado. Eu não me vejo de novo fazendo as mesmas coisas, eu não me vejo toda hora tendo que pedir para Deus de novo forças para encarar essa situação, porque eu mesma entrei nela de novo. Mas, de fato, eu consigo prosseguir. E aí entra até o que o Rogério disse. Eu só consigo prosseguir, porque prosseguir fala de avançar. Se eu estou sempre no mesmo lugar, se eu estou sendo reprovado, porque é isso que a Bíblia fala, o caráter ele pode ser reprovado, ou seja, eu posso passar por uma situação, eu posso sofrer, ter esse sofrimento e ser reprovado no final. E aí o que acontece quando a gente é reprovado? O que acontece na escola? Se você é reprovado, o que você quer fazer? Voltar. E aí, gente, isso daqui, se eu fico fazendo só isso, eu estou prosseguindo? Não. O tempo pode estar contando e quando Jesus voltar, eu estou aqui ainda. Legal. Pô, se você estiver, né, avançando,
Como eu falei, você pode ser salvo, mas o que você produziu em vida? Para o reino, para os céus. Sabe, quais são as coisas eternas que você de fato conquistou? Não adianta nada você ser uma pessoa disciplinada na sua vida secular, se as coisas de Deus você abandona. Eu falei o contrário, né? Aqui é uma coisa, lá fora é outra, mas acontece também muitas vezes o contrário. Lá fora você é ótimo, você fala, você é a pessoa que argumenta com todo mundo, mas aqui se alguém te pedir para citar um versículo, meu Deus. Ué, mas você não tem essa habilidade? Isso não é um dom que Deus te deu? Por que você não está usando ele aqui? Lá fora você é a pessoa que, se é para convidar, fala com fulano, que ele leva todo mundo. Sabe aquele elo, aquela pessoa que é o chiclete? Na família fala assim, viu, a gente queria fazer tal coisa, mas assim, se você convidar, fulano vai. Legal, nunca trouxe uma pessoa para a igreja, querida. Tem alguma coisa aí que não está. Por quê? Porque eu escolho aonde eu vou usar as minhas habilidades. Eu não estou sendo íntegro. Eu não estou sendo perseverante, porque não está me custando. Não é uma palavra, né, que a gente gosta. Muito ruim. Eu queria muito mais, né, só a parte boa. Só falar assim, não, você vai continuar. E só o continuar é ok. Por que eu falo? Porque às vezes o continuar é só disciplina. E existem pessoas disciplinadas. E tem hora que você se dedica a algo e você vai. Então, é só ir à igreja? Então tá bom. Então eu vou à igreja, mas eu vou com a minha carinha assim, ó. Aí eu venho, eu vou embora. É só ir na igreja? Então tá, então eu venho de novo. É ler a Bíblia? Tá, vamos ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, amém? Aí leio a Bíblia. Aí todo dia eu faço isso. Eu venho no culto, eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia. Eu venho no culto, eu leio a Bíblia, eu oro. Eu falo misericórdia, eu falo aleluia, né, na minha... E ok, eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo ok. Isso está te custando alguma coisa, querida? Isso está te doendo? Isso está te fazendo, né, às vezes, chorar para Deus, falar assim, Deus, eu não quero ser assim, eu quero mudar. Porque com certeza tem algo dentro de você que Jesus já falou que assim, desse jeito está difícil de usar. Eu sei que você quer estar presente, você quer estar fazendo algo, você quer algo melhor, mas está difícil. Novamente, a vida com Deus ela não é decidida nas grandes situações. Não é nos grandes congressos, não é nas grandes reuniões, nos grandes atos, não é quando você vive algo ali, uau. Né? Eu já preguei também isso. Não é quando você está no monte e você vê Jesus transfigurado. É a hora que você desce. É a hora que é o dia a dia. Igual agora, que vai acabar o culto. Foi uma bênção esse culto. Espero que para mim foi uma bênção. Espero que para vocês também tenha sido. Mas a sua vida com Deus e a palavra, de fato, ela vai começar agora. Todo esse período que eu falei, eu estava aqui expondo algo. Mas ela, de fato, ela começa agora. Agora que nós vamos nos levantar, vamos fazer uma oração, podem se levantar. Quero orar com vocês. E quando a gente finalizar, é aí que a brincadeira realmente começa. Então, eu queria que agora o Espírito Santo realmente trouxesse às nossas mentes quais são esses continuar. O que eu preciso permanecer. Não é algo novo, não é um recomeço, mas é dar continuidade a algo que estava enfraquecido, algo que estava cansado, algo que estava parado. O Espírito Santo, nesse momento, ele possa trazer a sua memória. Quais são as conversas que você precisa terminar? Quais são os projetos que você realmente precisa tirar ali da gaveta? Qual é o objetivo que você tem que, de fato, conseguir riscar? Não porque esse objetivo é realmente algo que vai mudar a sua vida, mas é porque enquanto você caminha para chegar nele, vai produzir em você algo diferente. Não é sobre o que você vai alcançar. Isso que você está pensando agora, talvez seja um lugar onde você deseja estar. Talvez seja algo que você deseja conquistar no seu relacionamento. Talvez seja algo que você realmente deseja conquistar de forma financeira. Não é sobre isso. Não é sobre você chegar lá. É sobre o que Cristo vai, de fato, construir em você nesse caminhar. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, fortaleça em nós essa palavra, Pai. Que o Senhor nos faça realmente, Deus, discípulos da Tua perseverança. Ó Deus, nós não queremos, Deus, ser lembrados como aqueles que desistem, daqueles que retrocedem.
mas muito menos também daqueles que não fazem nada, Pai. Ó Deus, nós não queremos ser lembrados, Deus, neste mundo, mas nós queremos ser lembrados pela Tua palavra aqui em nós. Que o Senhor produza em nós, Pai, os frutos, Deus, da santidade. O fruto, Deus, da santa, Deus, vocação, Pai, para a qual o Senhor nos chamou. Que através, Deus, da nossa fala, Deus, não cheia de clichês evangélicos, mas uma fala, Deus, que produz vida, Pai. As pessoas possam ver o Senhor em nós. Que não, Deus, por uma vida, Deus, cheia, Deus, de bens materiais ou de pontos alcançados, mas sim uma vida, Deus, que flui do Teu rio, Pai. Que flui, Deus, da Tua graça. Que as pessoas, Deus, possam olhar para nós e ver que nós sozinhos não teríamos conseguido. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que sozinho isso não seria possível em nós. Mas ver a Tua obra sendo executada, Pai. Fortalece, Deus, o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente. Que essa decisão, Pai, não seja nossa, Deus, mas seja, Deus, a Tua obra sendo completada em nós. Que a Tua palavra, Deus, se mantenha, Deus, ardente em nossos corações. E que nós possamos, Deus, ser chamados, Deus, à Tua fidelidade. Que de fato, Deus, nós possamos, Deus, percorrer o caminho que está sendo proposto. Que nós possamos, Deus, alcançar a coroa, Deus, da vida eterna, Pai. E que isso seja, Deus, para o Teu mérito, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, que o Senhor abençoe você, que essa semana ela seja repleta de graça na sua vida, que te traga reflexão sobre a palavra ministrada. Pai, eu te peço, Senhor, acompanha nós todos, seus filhos aqui, Senhor, conduza nossas vidas, e eu os abençoo em nome de Jesus.